Oi gente, tudo bem? Tô aqui para gravar o último vídeo das sugestões que me deixaram na caixinha de perguntas, temas bíblicos. Hoje eu vou falar sobre José, que é uma das minhas histórias preferidas, e conta a história de um rapaz que era filho de Jacó, que os irmãos odiavam, tinham ciúmes dele, e ele teve um sonho. Ele sonhou que ele via os irmãos se ajoelhando diante deles. É mais ou menos isso. Depois, se você quiser ler a Bíblia, vai ter os detalhes ali. Mas para resumir a história, é isso. E como os irmãos tinham ciúme e o odiavam, os irmãos cogitaram matá-lo. Eles tiveram mesmo a intenção de matá-lo, mas acabaram por vendê-lo como escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Teve ali durante um longo período como escravo. Chegou a ser preso injustamente. Mas enquanto ele estava na prisão, ele decifrou o sonho. Deus deu para ele a interpretação do sonho do copeiro do faraó. E ele falou para o copeiro que lembrasse dele quando voltasse ao serviço do faraó. Só que por 2 anos o copeiro não se lembrou. Somente depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, aliás, 2 sonhos, e ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia saber o que significava. Então o copeiro lembrou de José e mandou chamar o José da prisão. Foi aí que o faraó viu a interpretação de José, viu que Deus era com ele. José não só interpretou o sonho, como encontrou a solução para aquele grave problema que atingiria o mundo. E José passou a ser governador. O faraó colocou como governador e não havia ninguém acima de José no Egito, além do próprio faraó. E logo depois, passado algum tempo, como o mundo sofria com a fome, os irmãos de José foram até o Egito em busca de ajuda. E foi aí que eles não reconheceram José, mas José se fez conhecer a eles, os perdoou, levou toda a casa do pai, todo Israel, para morar no Egito e os sustentou até o fim de sua vida. Essa é a história de José. Ela está escrita em Gênesis 37. E ela sempre mexeu muito comigo. Eu acredito muito que a Bíblia nos conta histórias de pessoas como nós, que viveram em outros tempos, mas que são humanos, que estavam sujeitos a falhas, a contratempos, a dificuldades na vida, mas muitos escolheram seguir a palavra de Deus. Assim também como conta a história daqueles que escolheram desobedecer e não viveram os propósitos de Deus para a vida deles. E então é muito importante a gente olhar para essas histórias e compreender que não existe diferença no tempo. Todos nós estamos enfrentando batalhas muito parecidas com aquelas que estão ali descritas. E a de José nos mostra isso, porque José sofreu a decepção e a traição de irmãos. E é geralmente assim, nós sofremos decepções com as pessoas as quais amamos. Elas é que nos decepcionam, elas é que nos traem. Mas mesmo assim, ele foi capaz de lá na frente superar, foi capaz de perdoar, um perdão genuíno, verdadeiro, foi capaz de ser amor e sustentar todos os irmãos, todas as famílias que adviram deles, né? Mesmo tendo sido traído, tendo sido vendido como escravo. O amor de Deus preservou o coração limpo de José e ele foi capaz de conceder tamanho perdão. José também nos mostra como ele nos faz pensar como ele deve ter lidado com a saudade do pai dele, porque o pai dele pensava que ele tinha morrido. Mas ainda assim ele estava vivo e tinha esperanças de reencontrar o pai. Até que finalmente esse encontro aconteceu. E, para finalizar, porque o vídeo tem que ser rápido, mas eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre essa história de José. José foi capaz de enfrentar as adversidades. Ele teve o sonho, ele teve a promessa de Deus, mas teve que enfrentar um longo caminho de 17 anos até o cumprimento dessa promessa, em que ele assumiu o lugar de governo. Mas ele não desistiu. Ele foi fiel, ele obedeceu a Deus, ele não pecou contra Deus, nem contra os senhores, os quais ele servia enquanto escravo, mesmo sabendo que ele não era escravo, ele apenas estava como escravo. Ele foi capaz de superar a escravidão e continuar obedecendo a Deus. E muitas vezes temos obstáculos, temos decepções, temos distanciamento, sofremos com a saudade daqueles que amamos, mas ainda assim podemos escolher viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E a gente descobre que todo o processo serve apenas para nos preparar, tanto na parte do conhecimento, quanto principalmente no nosso caráter, para viver a promessa de Deus. Então tenha isso em mente. Não é porque está demorando que ainda não vai acontecer, e não é porque muitos te decepcionaram que você não será capaz de perdoar e finalmente encontrar alguém que não te decepcione. Creia, Deus é contigo e tudo isso faz parte do seu processo. E hoje é o último vídeo das sugestões que me deixaram. Então, se você tem mais alguma sugestão, deixa aqui nos comentários ou então envia uma mensagem que eu falo sobre o tema. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.